Olá a todos, o meu nome é Elsa Gomes e retomamos finalmente no ano 2025 este metro e meio de conversa. Estou muito feliz, vamos começar de uma forma muito positiva e porque este metro e meio de conversa tem como objetivo também falarmos sobre causas sociais, sobre aquilo que acontece na nossa cidade e as proporções que determinados projetos têm também a nível nacional. É isso que se pretende. Metro e meio de conversa hoje com uma convidada muito especial, Alexandra Neves. Olá, Alexandra. Olá, Elsa, muito prazer também estar contigo e estar neste programa. Já nos conhecemos há algum tempo. Eu acho que há meia dúzia de dias, não é? Mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho Por ideia aí. que são, 10 dias que Por nos aí. conhecemos. Olha, tu és natural de Trás-os-Montes. É verdade, esqueci-me de dizer um pormenor importante. Nós estamos aqui no Centro Paroquial dos Pozos, a fazer este programa, este episódio de Metro e Meio de Conversa, e que é um sítio onde tu também estás ligada ao projeto que nós vamos dar a conhecer aqui na CFM e para as pessoas portanto, que nos ouvem, porque este programa passa na rádio, 95.5, às quintas-feiras, entre as 9 e as 10, e depois vamos estar também com o programa online nas nossas plataformas, portanto no site da CFM e também no YouTube. Pronto, posto isto, portanto, Alexandra Neves, de Trás-os-Montes, como é que tu vieste parar a Leiria? Isto é muito intrigante, portanto, eu quero conhecer primeiro um bocadinho da tua história e depois já vamos aos projetos. Então, minha história é igual a muitas outras, de jovens que se candidatam à universidade e depois que vão parar às opções que colocaram na lista. E foi assim que aconteceu. Eu vim parar para a Leiria, com a entrada no ensino superior, com 18 anos. Achava eu que ia ficar aqui só durante o curso superior e durante a sua execução e que me iria embora. Uma ideia que tu tiveste. Vou só Mas tirar o por curso aqui também me apaixonei e depois fiquei e casei e ainda não saí daqui. Pelo menos em termos de residência. Em termos de trabalho, só trabalhei aqui um ano. Certo. E a tua formação é? É de gestão de recursos humanos e depois, mais tarde, fui-me especializando na área da gerontologia, do fim de vida, dos cuidados paliativos, da morte, porque fui-me apaixonando pela área do envelhecimento a partir dos 30 anos e nunca mais parei. E como é que mas esse gosto, este desenvolvimento que fizeste sobre uma área que cada vez mais é uma área importante, porque o que é facto é que a população mundial está a envelhecer, as pessoas vivem até cada vez mais tarde, portanto, Sim. com mais qualidade de vida, mas como é que surgiu houve algum episódio específico que tenha feito um clique para tu enverdares por esta área de... Olha, eu não me recordo de nenhum episódio nem de nenhuma situação que me tivesse inspirado. Mesmo dentro da gestão de recursos humanos, nós temos que estudar as pessoas porque as vamos gerir. E, portanto, já há o aspecto social aí desenvolvido em termos académicos e muito no início da minha carreira. Depois, a parte profissional também foi oscilando, colocando-me outros desafios e outros ciclos, e eu fui dar formação para grupos desfavorecidos em Pombal, e se calhar foi a partir daí que começou algum gosto por esta situação. Mas toda a parte profissional foi ligada aos financiamentos, à parte da gestão, da análise de candidaturas e de pedidos de reembolso e que nada tinha a ver com esta perspectiva mais social. Agora, as pessoas vão entrando na nossa vida, todos nós somos social no nosso ciclo. E vamos conhecendo pessoas e Pronto, as coisas vão surgindo. se calhar foi por aí, não de forma muito pontual ou com um episódio em si, mas foi a vida que me foi enveredando também para esta área. Certo. E mais especificamente, e aquilo que me traz hoje aqui e para dar conhecimento às pessoas deste tipo de projetos sociais que são fundamentais, lá está ainda ao encontro desta questão que vivemos cada vez mais, o que é que uma pessoa depois da reforma pode fazer, não é? E como é que damos qualidade de vida a uma pessoa que já não está no ativo propriamente, não é? Está reformada, e como é que a integramos socialmente e como é que fazemos com que ela tenha bem-estar.
e aí vem a Academia dos Sonhos, é isso? Também. Também. Vou responder só aí a uma questão que Certo. tu colocaste que me parece muito importante. As pessoas têm que preparar a reforma. E quando falamos em preparar, tem que ser antes. Portanto, nós já devíamos começar a preparar a nossa reforma por volta dos 40, E achas que as 45 pessoas não estão anos. preparadas, não são ensinadas para isso, pois não? Acho que não. Ai, bati aqui em Ou qualquer então, tranquila, ou então, porque isto até nos assusta. Se calhar esse ciclo que vem a seguir pode ser assustador, não o queremos ver e, portanto, tentamos fugir dele. Mas não é uma boa dinâmica para isso acontecer. Portanto, nós temos que preparar a nossa reforma, ou preparar o nosso envelhecimento muito tempo antes. E não achas que isso devia começar mesmo nas escolas? Falta aqui, se calhar, qualquer coisa a nível escolar, porque, pronto, o que eu quero dizer é, nós vivemos numa sociedade em que a idade é vista, aliás, agora até há um novo termo, eu tenho lido muitos artigos sobre isso, que é o idadismo. Muito bem. E isto, e mais até na mulher é muito castrador, não é? O preconceito pela O idade. preconceito pela idade. Nós não somos preparados como crianças e depois na adolescência, e se calhar também na fase adulta, não somos preparados para isto. Não, nem o tema do envelhecimento faz parte do dia-a-dia, cada vez mais longe, porque também as crianças deixaram de viver perto dos avós, em meio rural, e portanto as pessoas idosas já são seres estranhos para a maior parte dos miúdos. A maior parte também desses miúdos tem os avós como uma referência, como uma vinculação excelente e que pode fazer parte do dia-a-dia, mas os outros avós quase que não existem, porque não são vistos na rua, as crianças não visitam instituições, os idosos saem muito pouco, não estão nas relações sociais ou pessoais deste tipo de crianças, portanto é um tema ou tabu ou desconhecido. Por isso é que o idadismo faz todo o sentido que seja mais trabalhado, que seja mais investigado, e este projeto da Academia dos Sonhos tem exatamente esse objetivo, mitigar o idadismo, que é esse preconceito pela idade. Correto. E que é um preconceito que está muito enraizado. Eu falo isto porque eu vou dar um exemplo. Eu, quando tinha 20 anos, não é? Eu achava que uma pessoa com 20, não, se calhar não digo 20, mas quando temos 15, vou falar no plural, quando temos 15 anos, achamos que uma pessoa com 40 é velha. Exatamente. E utilizamos este termo, o velho, os próprios termos utilizados São pesados. São pesados. Nós dizemos é velho, idoso, também não é? Sénior. O sénior até em Espanha é muito melhor, são os maiores. Dizem os maiores. Os maiores. Estás a ver? Os Acho um maiores. termo mais bonito. Até vou escrever, vou tirar notas. É, los maiores. Los maiores é muito mais inspirador, não é? É. Acho que é mais justo. É mais justo. É um termo mais justo. E, portanto, tu, ligada então a esta área, começaste a interessar por esta questão da idade, da preparação, como estavas a falar, Para a reforma. Para a reforma, e era aí que tu querias pegar num ponto importante. Portanto, Era importante isto. Nós temos que começar a preparar a nossa reforma, se calhar aos 40, aos 45 anos, experimentar atividades que depois as podemos desenvolver no pós-reforma, ou estudarmos outra vez. Que áreas é que eu gostaria de estudar? Ser empreendedor, porque não criar um projeto novo, uma empresa nova? O que é que eu vou fazer a seguir? Porque o pós-reforma, e neste momento com a esperança de vida, que está quase nos 100 anos... Qual é a média em Portugal? No Japão é 100. É quase 100. Nós ainda estamos nos 86, por volta disso, 84, 86 anos. Mas as mulheres Mas vivem rapidamente mais. Vivem mais. Também cuidam-se mais e parece-me justo também. Eu também me parece Também justo. parece justo. Não sou de falar, mas parece-me justo também. Parece. Agora tenho Mas tenho uma que já dar criança a que sardinha. nasce hoje, a esperança de vida já é à volta dos 100 anos, Elsa, portanto é considerável. E portanto nós vamos ter muitos anos de vida quando nos reformamos para fazer o quê, afinal? E por que não projetá-la já antes, para que não seja um momento dramático
com solidão, com isolamento, com doenças associadas e que as pessoas possam ter a opção e a liberdade de escolher outro tipo de situações e que as preparem antes e que as treinem antes. Portanto, a preparação para a reforma, que todos possamos pensar nela. Portanto, esse é um aspecto antes. importante, Muito importante. Portanto, imprescindível. Se tiveres que dar um conselho às pessoas que nos estão a ver e ouvir, começarem aos 40, 45 anos a pensar o que é que eu poderei fazer daqui a 20 anos, vá. É mais ou não menos como 20, um adolescente lhe perguntas o que é que tu queres fazer quando fores adulto. E os adolescentes já vão planeando as situações, já vão dizendo o que é que gostariam. É a mesma coisa aqui. Se calhar era bom perguntarmos às pessoas com 40 ou 35 anos o que é que gostariam de ser quando fossem velhos. Exato. Quando fossem los maiores. Los maiores. Eu estou fascinada por este Los tema. maiores. Nós temos aqui um visitante e eu estou fascinada porque e já vamos falar sobre ele. Já vamos falar um bocadinho sobre ele. Academia dos Sonhos surge então nesta tua vertente de angariação de... Olha, ela está a vir para o pé de mim. Em que tu angariares, portanto, candidatares, aliás, aos fundos, aos projetos 2030, é isso? Esclarece-me sobre essa... Então, a Academia dos Sonhos surge como um projeto dentro do Centro Social Paroquial dos Poços. Não, ainda não está nos financiamentos do 2030, mas aspiramos, por isso fizemos também candidatura. Estamos só com o financiamento da Fundação La Caixa, já pela segunda vez, segundo ano consecutivo. O que é que fazemos aqui? Tentamos dignificar a vida, principalmente dos séniores, porque também vamos às crianças, também vamos às pessoas da comunidade, mas tem aqui o foco muito nos séniores, que o tempo que estiverem connosco e na instituição seja o melhor possível, para mitigarmos o idadismo, e que tu falaste muito bem, e que a gente possa muitas vezes falar desta palavra para ela entrar com alguma facilidade no ouvido das pessoas, e para que continuem a ter projetos de vida mesmo quando estão institucionalizados. E aí estamos a trabalhar exatamente esse preconceito. Então, esta Academia dos Sonhos tem 3 pilares muito diferenciados. Nós realizamos sonhos e desejos de pessoas idosas institucionalizadas e, desde o ano passado, também com um protocolo que estabelecemos com o Hospital de Leiria, especificamente com os cuidados paliativos, e fazemos mais ou menos as mesmas atividades de forma adaptada que fazemos aqui. Portanto, temos os sonhos reais, temos os sonhos virtuais, que daqui a bocadinho já podemos mostrar aqui os óculos da realidade virtual e que colocamos principalmente nas pessoas doentes e que estão acamadas e que também realizam sonhos e desejos através da realidade virtual. E temos os sonhos mestres, onde nós colocamos os nossos idosos e os nossos doentes a dar testemunhos sobre longevidade e sobre envelhecimento aos jovens universitários ou a outros. Este é o grande pilar. Associado ainda a estes 3 pilares, temos uma universidade sénior aqui dentro, é a única no país dentro de uma instituição social lar, porque a maior parte estão ligadas... Como é que tu conseguiste isso? Associativismo. Tu vais à façanha. Eu conheço-te um bocadinho. Assim, nunca estou sozinha, Elsa. Nós temos aqui 4 gestores de sonhos, nunca. Nós temos 4 gestores de sonhos voluntários que estamos por trás deste projeto. Temos sempre connosco também a direção, e é uma direção que tem... As instituições são sempre as pessoas, não é? Isto é como em tudo, como nas empresas. Há sempre um louco, há sempre um empreendedor e há sempre os seus seguidores e que não criam obstáculos. E é muito importante nestas dinâmicas e nestas equipas que haja quem seja mais criativo e haja quem ajude depois nos bastidores e haja quem possa seguir e possa experimentar e que não tenha medo. Porque aqui nunca temos qualquer tipo de vulnerabilidade na segurança das pessoas. E estudamos, portanto, está sempre aqui a parte académica muito ao nosso lado, nunca pode ser a astrologia, que eu acho que vai correr bem, porque isso ainda não é uma ciência. Portanto, temos sempre aqui muito a investigação, estudos, sempre connosco. E, portanto, aquilo que vamos fazendo com iniciativa, com inovação, com empreendedorismo, é sempre com uma equipa de pessoas com cabeças pensantes. E isto faz com que as coisas aconteçam. Portanto, temos essa universidade sénior. Qual era o propósito aqui? Que os idosos institucionalizados possam frequentar aulas e possam ser alunos e professores. Tem sempre muito para ensinar. Mas aqui, são aqui na instituição e misturados com
com os séniores de fora, para trabalharmos o idadismo. Porque esta mistura é muito interessante, porque são as duas fases que se colam do envelhecimento. E vou particularizar uma situação que nos aconteceu muito no início. Quando as aulas eram aqui dentro, alguns idosos de fora da comunidade não se inscreviam às disciplinas que eram aqui dentro. Só se inscreviam às disciplinas que eram na junta de freguesia. Que eram fora. Fora. Ou nas salas da catequese Porque não da paróquia. queriam vir aqui. Porque é o espelho. É a sua fase a seguir. E nós todos vamos sentir isto. Com o decorrer do tempo e com as vinculações que fomos estabelecendo, zero de preconceitos neste momento. As aulas podem ser aqui, podem ser fora, podem ser misturados, até convém que sejam estes alunos de fora, que eram os idosos arojados ainda, pós-reforma, não é? Integraram em projetos de voluntariado aqui dentro, vêm à instituição como se fosse a sua própria casa. Isto não acontecia no início. Isto foi Portanto, isto trabalhado. foi um caminho. Foi um caminho. Como é que surge este nome, Academia dos Sonhos? Eu estou curiosa. Quem é que teve esta... Olha, foi o atual presidente da nossa instituição, numa reunião que nós tivemos... Academia dos Sonhos. Academia dos Sonhos. É bonito, não é? Adoro. Que tivemos com o Dom António Marte, que na altura era o Bispo de Leiria, em que fomos informá-lo que tínhamos uma carta para mandar para o seu superior hierárquico, e foi ali no meio daquela reunião que surge na cabeça do nosso Lúcio Roda, que é o atual presidente neste momento da instituição, o nome Academia dos Sonhos. Nós todos fizemos silêncio porque acolhemos de imediato. Logo nem houve nome. discussão. Isto não foi quase discussão. como quando eu disse que ia ter um programa chamado Metro e Meio de Conversa. Pronto, não mais houve ou menos discussão. isso. Não houve discussão. Sim, então Metro e Meio de Conversa tem tudo a ver contigo, Tá bom. Elsa. Portanto, Foi mais é ou isto, menos assim. É isto. Portanto, surge o nome. Há quanto tempo é que existe a Academia dos Olha, Sonhos? a Academia dos Sonhos, de forma informal, existe há cerca de 8 anos. De forma formal, existe desde 2022, com regulamento e com marca registada. Portanto, é uma marca registada. Vocês registaram... Sim. Trataram de toda a papelada, porque isto É sério, é um eu projeto calculo, a sério. é um projeto a sério. Portanto, isto é uma projeto a coisa sério. muito séria que existe aqui no Centro Paroquial dos Pozos, portanto, Academia dos Sonhos, e fala-me deste primeiro sonho que vocês fizeram, porque quando entramos aqui nesta instituição temos uma parede enorme, logo com fotografias com o Papa Francisco, e eu fiquei... Eu soube na altura pelas meios de comunicação social, mas gostava que contasse um bocadinho essa história, porque esse foi o mote, não é? Esse foi o primeiro. Foi quando formalizamos a Quando candidatura. formalizaram a Sim. candidatura. Vou-vos dizer como é que isto começou. Foi há 8 anos atrás e são sempre as pessoas, os idosos da casa, que nos inspiram. Sempre. Portanto, isto não há receitas, um livro de receitas e agora vou realizar estes sonhos. Nada disso. São sempre os que nos inspiram. E o primeiro desejo que nós concretizamos foi de uma senhora que ainda é viva, com 98 anos, que está connosco, que foi costureira de alta costura, aqui de Leiria, e que ela ainda gostava de fazer os vestidos para uma passarela. E então nós simulamos isto tudo. Portanto, ela já neste momento não consegue já costurar, mas colocamos-la a organizar um evento que fizemos aqui dentro, de alta costura. Portanto, contratamos cabeleireiros, maquiadores, fizemos parceria com 2 lojas de roupa bonita aqui em Leiria, e fizemos um desfile de moda como aquele que vemos na televisão. Colocamos júri, que foram os nossos idosos, e ela foi a menina desse dia e desse evento. Esse foi o primeiro Foi sonho. o primeiro. O primeiro E sonho da fizemos Academia. intergeracional com as nossas crianças também do Centro Infantil, a desfilar com os nossos idosos, com as famílias ou com as suas educadoras de infância. Foi muito giro. Foi esse o primeiro sonho que nós realizamos. A partir daí vieram imensos. Depois tem esse marco importante do Papa Francisco, que é quando o projeto começa a ser uau! Começa a ser a sério. Começa a ser a sério e faz assim, calma, isto agora vai tomar uma dimensão... Já gigante. E tem que haver aqui uma estrutura de gestão por trás de um projeto desses. Essa situação marcante com o Papa Francisco, que também foi uma senhora idosa, portanto, nós, na altura do Covid, continuamos sempre a fazer atividades, mesmo com pessoas de fora, em situação protegida. Portanto, sentimos que as pessoas aqui dentro não sentiram solidão nem isolamento,
porque a dinâmica das visitas com as famílias ou com as atividades Foi mantida, adaptada, mantida, e nós tínhamos uma atividade que se chamava A Conversa Com. E então, em registro um bocadinho mais religioso, por isso é que chegamos ao Papa Francisco, esteve aqui o nosso bispo, teve o vigário nessa A Conversa Com, em que os idosos faziam perguntas curiosas sobre a vida destas pessoas. E no final de estar aqui o senhor bispo, uma das idosas virou-se para nós e disse: pronto, já esteve cá o vigário, já esteve o bispo, falta o Papa. Portanto, vamos-lhe escrever uma carta, portanto é ela que nos inspira, e vamos-lhe escrever uma carta. Ela disse isso. Ele vem, Vamos escrever uma carta, ele vem para cá nas Jornadas Mundiais da Juventude e, portanto, vamos-lhe pedir para o helicóptero rodar a instituição, desce um bocadinho, ele diz-nos adeus e nós Eu também. até eu estava a imaginar, porque ele é tão à frente, ele a descer de uma corda e vir logo Era a dizer: maravilhoso. olá, Poços, Centro Paroquial de Poços. Centro Parroquial. Parroquial. Foi assim que ele disse. Centro Parroquial de Poços. Pronto, e foi assim. E assim fizemos esta brincadeira, porque era uma pura brincadeira, de escrever uma carta ao Papa Francisco, cada um ia dizendo Escreveram a frases. carta? Escrevemos a carta cheia de erros ortográficos, as pessoas, algumas têm dificuldade em escrever, escrevem com erros, foge a palavra para cima, foge a palavra para baixo, porque achávamos que aquilo não passava de uma brincadeira. Não é? E a carta, fomos um bocadinho ousados na carta, Elsa, porque nós é que nos fazemos de convidados para ir à casa dele, ou ao jardim dele. Olha, isto era a mesma coisa que eu dizia: posso ir jantar à tua casa? Mais ou menos isso. Posso ir jantar à tua casa, só favor, recebe-nos. Se não tiveres vinho, nós levamos de casa. Tu és igual a nós andamos de cadeira de rodas e tu também. E o que nós queremos é brindar contigo à celebração da vida. Portanto, foi isto. 3 semanas depois, recebemos uma resposta. No início achávamos que era mentira, que era um e-mail falso. Aquilo é um spam. Eu aposto que na Universidade Sénior houve alguém que disse assim, um maior que disse assim: isto é um spam, que eu já sei o que é um spam. Certo, foi mais ou menos assim. Quando nos apercebemos que era verdade, tivemos 2 sentimentos. Um de uma alegria muito grande, claro. E depois como de é repente... que em milhares de cartas que o Papa Francisco recebe por dia, como é que a nossa é selecionada? Quando isto foi uma brincadeira, não é? E se formos, como é que temos dinheiro para ir? Como é que vamos? Porque somos uma instituição sem fins lucrativos. Portanto, a Academia dos Sonhos, e tu, particularmente tu, e não só outras pessoas... de sonhos, sim. Trabalhas em voluntariado, sim. Tu e a tua equipa, correto? Certo, voluntariado, certo. Que é esta questão é muito importante de referir, portanto, tu dás do teu tempo para estar à frente deste projeto e depois como realizá-lo. Como realizar então, como é que depois... E depois começamos a vender vinho, Elsa. Vinho como esta... Os idosos bebem vinho aqui dentro, só para frisar que dentro da instituição estão institucionalizados, sim, estão num lar de idosos, mas a continuidade da sua vida, se assim o quiserem, se puderem, é para continuar. Portanto, quem quiser beber vinho, claro que bebe vinho. Portanto, começamos a vender vinho, começamos a vender tábuas, juntamos a alguns parceiros, escrevemos cartas de amor a empresas, para ver se podiam financiar um dos idosos. E assim foi, e conseguimos, ainda nos sobrou 3.000 euros de toda essa brincadeira. Então levamos 12 idosos em cadeiras de rodas. Nós éramos 25, cada idoso levava um cuidador 25. E mais uma enfermeira para cuidar de todos. Não é? Então, num grupo de 25 pessoas, sim. 12 cadeiras de rodas. Idosos, sim. Elsa, mas isto não foi só ir ver o Papa. Isto foi para a maior parte, quase todos, andar a primeira vez de avião, foi a primeira vez sair de um país e foi a primeira vez estar alojado num hotel. E estar quase em 2 países ao mesmo tempo, que era a Itália e o Vaticano. Não era? Exato, correto. Foram 4 dias, um dos dias foi ver o Papa e os outros dias foram turistas como os outros. Portanto, foi mesmo muito marcante e muito impactante. A vinculação entre os cuidadores, e nestes cuidadores a maior parte são voluntários, da direção e da Academia dos Sonhos, o afeto e a vinculação que se estabeleceu com cada um dos idosos perdura ainda hoje, por aqui. E isto é o mais importante das relações humanas aqui dentro, principalmente num processo de envelhecimento. Fizemos também os Caminhos de Santiago, que tive a honra também de já te mostrar algumas fotografias. Sempre que saímos com eles para dormir fora,
já aconteceu noutras alturas, queremos que este ano aconteça novamente. Eles têm Estamos que ir de muito no início férias, do ano, portanto, eles têm que ir de vocês- férias, não é? Estão institucionalizados, mas precisam de férias como os outros. Podemos ir de férias também com eles. Esta vinculação entre estes cuidadores é muito interessante depois para o dia-a-dia da instituição. É muito, muito bom. Quantas pessoas estão envolvidas na Academia dos Sonhos? Olha, na Academia dos Sonhos, todos os sonhos somos os quatro voluntários, e depois temos a equipa que é partilhada com o Centro Social Paroquial de Esposos, desde o terapeuta ocupacional, a animadora sociocultural, a assistente social, sim, a assistente social, a psicóloga, e partilhamos todas estas dinâmicas. A equipa médica muito envolvida aqui connosco, porque dentro destas loucuras tem que estar validado em termos médicos se as pessoas podem ir ou não. Se as pessoas podem, se ou não. Como lidamos, desculpa, com profissionais, mesmo da saúde, que percebem o que é verdadeiramente o envelhecimento, que não pode ser só a parte biológica e fisiológica, tem muito mais conhecimento. E que tem uma abrangência muito maior, porque a parte Profissionais de excelência psicológica é muito grande. São extremamente acolhedores em toda esta dinâmica e acompanham-nos passo a passo com muito discernimento, com equilíbrio e com respeito muito pela dignidade das pessoas e pela sua finitude. Portanto, estávamos a falar dos sonhos reais. Há uma questão que tenho de colocar, portanto, para quem nos está a ouvir e para quem nos está a ver e para quem está a ouvir falar pela primeira vez na Academia dos Sonhos, vamos imaginar que eu conheço um maior que não está nesta instituição, mas que está numa outra instituição ou que está em casa, que tem um apoio domiciliário. É possível chegar até vocês e concretizar o seu sonho? Esta é a minha pergunta. Como Nós é que avaliamos, vocês sim. fazem É possível. esta ligação? É possível. Agora tem que haver aqui algum equilíbrio nesta situação. Portanto, neste momento nós estamos com os nossos idosos lá, com os idosos da nossa comunidade e com os idosos que são sinalizados pelo Hospital de Santo André de Leiria. Ok, Podemos pronto, ir a esta outros, a ligação. Sim, Esta a ligação. esta ligação. Podemos ir a outros, sim. Neste momento, com o apoio da Fundação à Caixa do Financiamento, não conseguimos ir a muitos mais. Agora, conseguimos se nos ajudarem aqui a apoiar nos custos. Portanto, boa vontade há, que é o mais importante. Boa vontade há, e se alguma... Se for preciso ir atrás dos montes, vamos. Se for preciso ir a Portimão, também vamos, Se Elsa. houver alguma empresa, alguma instituição Sim. que queira ajudar também esta Academia dos Sonhos, fica também aqui lançado o desafio... Se quiser investir, eu digo muito mais, investimento social, Investimento filantropia social. de impacto, que é muito mais do que apoiar ou do que doar, porque nós temos impacto depois para dar como retorno a estes empresários. E deixa-me só aqui sinalizar uma situação, porque pode haver empresários interessados em investir em projetos sociais. Este é um projeto de empreendedorismo social, portanto tem aqui uma abrangência, um esqueleto, uma metodologia validada em termos académicos, e os investidores que queiram associar-se ao projeto têm uma série de benefícios. A maior parte das pessoas sabem, os empresários, se não souberem Os benefícios fiscais, nomeadamente fiscais, não também é? fiscais, de impacto, económicos, sociais. Ao longo do tempo há um maior volume de negócios também para estas empresas. Portanto, é aqui um win-win dentro destas situações, e que nos contactem o Centro Social Paroquial de Esposos. Para as outras pessoas, idosos, principalmente que estejam em situação mais delicada, doentes, acamados, podemos lá ir, claro que sim, concretizar os desejos e os sonhos do seu fim de vida, ou não, mas se sairmos desta esfera, precisamos de apoio. O mais importante aqui é que passa a mensagem, temos boa vontade e haveremos de conseguir, e depois arranjamos solução. Pronto. É essa. Isso. Foi assim Essa também com o mensagem. Papa, não é? Foi. Alguém A gente lançou o vai. desafio. Temos que ir. E já vemos como é que vamos. Vocês escrevem a carta e de repente... Bom, passamos agora à realidade virtual. Que são à os realidade, nossos óculos. São estes óculos. Como é que vocês... Quem teve esta ideia? Diz-me. Olha, isto Como é foi que isto inspirado surge? noutros. Nós também nos inspiramos noutros. Claro, noutros claro. projetos. E esta ideia vem daqui, perto de Leiria, de Alcobaça, que é o Centro Social de Alpedriz,
que começa com os óculos da realidade virtual no âmbito também de um projeto a financiamento à Comunidade Europeia. E os óculos entram no meio da execução do projeto deles, que eles tinham uma dinâmica muito interessante para cuidarem das pessoas nos domicílios, com ações terapêuticas não farmacológicas. Aparecem os óculos, eu fui visitá-los, experimentei e achei esta ideia maravilhosa. Na altura ainda só estavam a experimentar, com um videozinho ou outro, para perceberem a reação das pessoas. E foi através da inspiração deles que trouxemos os óculos. Eu estou fascinada. A Alexandra deixou-me experimentar estes óculos e eu, de repente, estava no meio de um concerto a bailar e eu fiquei fascinada. Mas sei que há missas, tu tens aqui uma série de coisas que portanto, as mais pessoas, doentes, os utentes, digamos assim, que estão acamados. Sim. E que têm algum desejo, ou para ir a algum sítio, ou para ir recordar um sítio, ou por curiosidade nunca conheceu esse sítio e gostava de lá ir. Temos alguns pré-definidos do conhecimento que temos já desta população, aqui à volta, mas podemos ir buscar tantos consoante a criatividade dessa pessoa doente e acamada. E então fazemos uma viagem sensorial, mais do que pôr os óculos, é colocar a pessoa no ambiente como se estivesse lá. Não é só a parte dos óculos, isso que é fascinante. Portanto, vocês proporcionam toda uma experiência. Prepara-se a experiência. Se for ir, por exemplo, assistir a uma missa, sim, vocês colocam um terço na mão da pessoa. Sim, ou cantamos com a pessoa, ou há a possibilidade de dar a comunhão à pessoa, nem que a gente peça a ministros da comunhão, um sacerdote que venha. Na praia colocamos gelado na boca, protetor solar, salpicamos, esperrinhamos, colocamos cheiros do mar, do iodo. É como se a pessoa estivesse mesmo a ter essa experiência. Alexandra, eu penso que, e concordarás comigo, é uma pergunta, mas no fundo estamos aqui a pensar também já num futuro, porque as coisas estão a evoluir de uma forma muito rápida a nível de tecnologia. Isto é o futuro. Passará por aqui. Ajuda. Eu acho que não substitui o toque. Claro, já há robôs que fazem o toque também, mas espero que nunca se substitua a pessoa com outras pessoas. Espero que não. Agora, a tecnologia, sim, ajuda, eu recomendo. Quanto mais houver para melhorar a vida das pessoas... Quanto mais conteúdos, quanto mais... Tudo sim, certo. Mas que não seja um substituto entre pares. Certo. Essa é a minha opinião. Porque substituir já o idadismo substitui. É verdade. A grande questão é essa. Os sonhos mestre, passando para os sonhos mestre, que eu também acho muito interessante, os vossos utentes são professores, alunos, falam, dão aulas, como é que isto se processa? Isso tudo. Além da Universidade Sénior, eles vão percorrendo outras salas de aulas. E são salas de aulas do primeiro ciclo ou da escola secundária e muito aqui com os universitários. Temos o protocolo com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, mais a Escola Superior de Saúde, e, portanto, sempre que é oportuno e que faça sentido os nossos idosos irem ensinar alguma coisa sobre envelhecimento e longevidade a vários temas, eles estão prontos, preparam aulas ou integram grupos de trabalho com os alunos. Dão os seus testemunhos, relatam muito as suas aspirações, como é que gostavam ainda de ser cuidados, o que é que falta nos cuidados ainda aos idosos, e ouvir isto na primeira pessoa é muito interessante para a investigação. Portanto, vocês ligam depois toda esta informação também à parte da investigação, à parte de mais académica, digamos assim, para poder depois também melhorar as condições dos utentes, exatamente. Não é? O nosso futuro também do envelhecimento. Portanto, eles fazem parte de amostras de imensas teses de mestrado, de doutoramentos, portanto, a porta está escancarada para a investigação entrar dentro da instituição, mas eles próprios também, em voz ativa, irão proporcionar também indicadores para a própria investigação. E é muito interessante. O que é mais interessante aqui nestes sonhos de mestre? É que depois também vinculam com alunos. Portanto, nós temos já alunos a virem passar a noite de Natal com os nossos idosos que os conheceram nas aulas. Por exemplo, isso é fantástico.
ou nos aniversários dos idosos, alunos que depois se afeiçoam a estes idosos. Foram colegas, porque também foram colegas. Se calhar não vem a família. Pronto, não é? E que fazem esta partilha com os nossos idosos, e isto é o mais interessante disso tudo. E é, no fundo, o reconhecimento de que vocês estão no bom caminho com a Academia dos Sonhos e com este tipo de projeto. Tenho a certeza que irás continuar a candidatar-te a mais projetos. Isto vai inspirando, sabes? Isto depois vai sendo uma cadeirinha de cada vez, uma escada de cada vez, os outros vão nos inspirando, isto vai se desenvolvendo. Sabemos que estamos numa curva neste momento ascendente, mas também sabemos que os projetos de inovação social têm alguma tendência para estagnar, às vezes para descer, volta a subir, como qualquer projeto criativo e de empreendedorismo. Portanto, nós também, conhecendo esta situação em termos académicos, sabemos que isto vai estando por ciclos. O que mais desejávamos aqui é que este projeto fosse replicado, que houvesse mais investidores, que houvesse mais instituições a terem a sua Academia de Sonhos. Nós sermos aqui quase a sede e abrirem polos, porque não? Quase como se fosse um franchising, quase como se fosse. Nós podermos capacitar outras equipas para fazer. O empreendedorismo é isto. Tu queres que o projeto chegue até ao fim do mundo. É ao contrário da economia social tradicional, em que se fecha. Não só partilha, não partilha aquilo que acontece. O empreendedor social é exatamente o oposto. E tu és uma empreendedora social? Eu e os outros, acho que sim. Acho que há muitos empreendedores sociais aqui dentro. As colaboradoras que não foram educadas nesta dinâmica acolheram este dinamismo de forma formidável. Nem sei se posso dizer isto, de forma formidável, mas foi o que me saiu agora. É a forma formidável, é verdade. Mas que também trouxe muitos inputs para as suas aspirações profissionais. Se um dia elas saírem daqui, que pode acontecer nos ciclos profissionais de todas as pessoas, elas também vão mais ricas. Sim, têm um know-how, um conhecimento. E que o escrevam e que isso seja reconhecido. Portanto, é muito bom. Uma curiosidade. O que é que as pessoas, tu que lidas com os maiores, eu agora vou passar a dizer maiores, para mim, eu adotei, eu acho este termo fantástico, os maiores. Os senadores também é bom. É curioso esta referência aos maiores, porque quando nós estudamos na história e as civilizações mais antigas cuidavam das pessoas, portanto, as pessoas que tinham mais idade, e concordarás certamente comigo, estudaste isso certamente, muito mais aprofundadamente do que eu, os anciãos eram reconhecidos, eram idolatrados quase, muito bem tratados, muito bem cuidados pelas comunidades. E hoje em dia isso não é assim. Não, são algumas tribos, não é? Mas por acaso nós fizemos uma coisa muito gira aqui na nossa comunidade, e também foi a Academia dos Sonhos com a paróquia. Homenageamos exatamente 9 dessas pessoas, chamamos-lhes senadores, e escrevemos sobre elas. Portanto, todas as semanas, no boletim da paróquia, no Mal Aposta, saía uma reportagem sobre um senador. E estes senadores foram selecionados porque muitos exatamente os sinalizaram, porque foram pessoas marcantes nesta comunidade e que deixaram e continuam a deixar um percurso. Então houve aqui uma iniciativa de homenagearmos os senadores. Isso é muito interessante. 3 desses senadores estavam dentro desta instituição. Dentro desta? Sim. Ainda vivos e ativos. Eu cheguei aqui, eu e o Rui Pereira, e nós conhecemos uns nonagenários, quase todos nonagenários. Todos nonagenários, todos e frescos e enxutos. A Alexandra sabe o nome de todos, lá está, portanto ela ainda está muito fresca, portanto eu acho que isto, ela conviver com estas pessoas que têm tantas histórias para contar e tanta vida, dá-lhe vida a ela também, portanto é verdade isto, Alexandra. É verdade, eu trato do meu próprio envelhecimento, quase numa perspectiva egocêntrica também. E terapêutica, que os voluntários, quando dão, é terapia para eles. Sim, acabas por estar a fazer... Em vez de tomar comprimidos, olha, faço essas coisas. Fazes esta terapia. O que é que as pessoas, e agora falando mais
na parte do cuidados paliativos uma última abordagem que quero fazer. Eu vou ter num próximo metro e meio de conversa, irei aprofundar mais esta matéria dos cuidados paliativos, nomeadamente aqui em Leiria, porque Leiria é um exemplo também nos cuidados paliativos. E porque a grande questão é que as famílias e a forma como as sociedades estão organizadas e as pessoas não têm tempo para cuidar, não têm capacidade, nem conhecimento, não têm capacidade de cuidar e depois existe também toda a componente emocional, as famílias que nem sempre que têm as suas vicissitudes, não é? As suas histórias. O que é que tu sentes que uma pessoa com 90, ou as pessoas que tens aqui, ou mais em fim de vida, portanto numa fase em que tu sabes o que vai acontecer, porque é a lei natural, o que é que referem mais? Olha, nós trabalhamos, e aprendi isto por causa daquilo que estudei, e aprendi isto com a equipa de cuidados paliativos, ainda bem que vais também entrevistá-los, porque é um bom exemplo. Trabalhamos as 5 palavras de despedida, aqui. Eu amo-te, perdoa-me, eu perdoo-te, o obrigado e o adeus. E quando tu tens a oportunidade de trabalhar estas palavras com algum tempo, para a pessoa que está doente e para a sua família, acontecem 2 coisas muito interessantes. Acontece a boa morte, a pessoa vai bem. Vai em paz. Vai em paz. E acontece, tendencialmente, lutos normais para a família e não lutos patológicos e que tenham remorsos. Porque o remorso, num processo de luto, é terrível. Demora muito a tirá-lo. E se tu trabalhares isto com a família do perdão... Perdoa-me, eu perdoo-me, obrigada, falta-me um. Adeus, o adeus é maravilhoso. E a seguir vamos tendo os feedbacks positivos desta situação. Temos mesmo que morrer, não é? Temos que morrer um dia. Eu não queria, porque eu tenho planos para agosto, máquinas de roupa para lavar, eu estava a pensar... Convém que seja o mais tarde possível, mas na minha placa uma das frases, eu vou partilhar contigo, Alexandre, e com o auditório e com as pessoas que nos estão a ver, eu fui, mas contrariada. Exato, parece-me bem. Acho que tem muito a ver. E portanto trabalhamos isto que atenua e depois deixa-me só te focar 2 coisas muito importantes também para inspirar as outras pessoas. Também associado a isto, temos mais 2 dinâmicas na Academia dos Sonhos. Temos o Entre Linhas, em que temos um grupo de voluntários que conta histórias, contos não infantis, para não infantilizar, à cabeceira das pessoas, para ajudar a adormecer. E fazem massagens não terapêuticas a membros inferiores, superiores, cabeça, alguma música, e estas pessoas andam nos domicílios também. Temos a sopa do luto, aqui muito em sintonia também com os cuidados paliativos. Eu já ouvi falar desta, eu acho extraordinário, partilha, eu não sei, estamos com quanto tempo de conversa, é que o meu programa chama-se 1,5 metro, mas depois isto não é bem 1,5 metro, isto é... quilómetros, porque isto nunca mais acaba. Mas também apanha-se a Via Verde. Apanha. Então, a sopa do luto, aqui com a Paróquia de Esposos e com o Centro Social, outro grupo de voluntárias, temos o território dividido. E o que é que se faz na sopa do luto? Faz 3 coisas. Primeira coisa, quando morre alguém, este grupo é notificado da morte dessa pessoa. E nessa informação, que é o pároco que a dirige, coloca o número do agregado familiar. Número de pessoas. Sim, número de pessoas. São 3 filhos, 4 filhos, com tantos netos. Para quê? Para que as 2 voluntárias desse território geográfico vão definir se é um tupperware de sopa ou se é 2 tupperwares de sopa ou 3. Portanto, vão fazer a sopa em casa e vão entregar à porta da família sem invadir a privacidade e que pode ser, a maior parte das pessoas são desconhecidos. Vamos entregar com mais um acessório dos dotes gastronómicos de cada uma destas voluntárias e vamos entregar como se fosse uma refeição. Forma de dar as condolências e os sentimentos desta forma criativa e carinhosa. Carinhosa e, no fundo, uma sopa. Uma sopa do amor. Uma sopa do carinho, do acolhimento. Não apetece fazer comida
E, portanto, para dar ali algum conforto, deixamos então a sopa e mais um acessório gastronómico. Depois, uma parte deste grupo canta. E então, essas cantoras chamam outras e a celebração, se houver celebração aqui na paróquia, se for uma opção da família, é sempre cantada. A música também te dá paz. Está mais do que confirmada essa situação e elas cantam na celebração. E depois, duas das pessoas que fazem parte do grupo têm formação em terapia do luto. E então oferecem-se para dar algum acompanhamento através de consultas de forma gratuita a membros da família que estejam a passar um processo mais doloroso e mais tem mais isto, difícil. tem sopa, tem comida, forma de condolências, tem música e tem acompanhamento no apoio ao luto. Acho extraordinário. Sopa do luto e que isto também fosse replicado, olha, para as paróquias todas. Para as paróquias todas, fica aqui um desafio para as paróquias. Nós ensinamos, mostramos, Mostra venham ver como se faz. e depois é só copiar. Portanto, eu acho que em 2025, e depois deste metro e meio de conversa, pelo menos 2 ou 3 academias do sonho, sim, fica para a 3 próxima. filiais, vão surgir. Espero que sim. Vão surgir. Contactem-nos através da rede social, do Centro Social Paroquial dos Esposos, em Leiria. Contactem. Tem Facebook, Instagram, Sim, tem redes sim. sociais, estão modernos. Temos telefone, pronto, Tem sempre com o telefone. nome do Centro Social Paroquial dos Esposos. Tem tudo, eles só não têm muito comparação, esta Academia dos Sonhos. Eu É queria bom. muito falar sobre este tema e porque, tal como eu disse no início da nossa conversa, o idadismo existe, é muito castrador e nós temos a obrigação de reverter esta tendência, porque achamos que nunca vamos envelhecer e não queremos envelhecer, e quando tens 20 anos também não pensas nisso, não é? Achas que isso vai ser, ainda é longe, mas não é assim tão longe, não é? A vida passa rápido e temos que nos preparar. Alexandra, muito obrigada por nos teres recebido aqui no Centro Paroquial dos Esposos e por estares aqui neste programa Metro e Meio de Conversa aqui na CFM. Este trabalho extraordinário, muitos parabéns, e espero que as pessoas que nos estão a ver e ouvir se inspirem de alguma forma e que tornem a Academia dos Sonhos possível também noutras partes do país. E já sabem, se esta ideia vos inspirar, podem contactar o Centro Paroquial dos Esposos, a pessoa de Alexandra Neves, que é uma pessoa super acessível, aliás, uma força da natureza, porque só uma pessoa assim consegue escrever uma carta ao Papa e de repente eu recordo-me no ano que tu me falaste dizer-me, olha, eu vou ver o Papa e vou levar 12 utentes em cadeiras de rodas, e eu pensei, ela está louca, ela enlouqueceu, mas aconteceu mesmo. E mais coisas. E mais sonhos, mais tempo que tivéssemos para falarmos em todos os sonhos que Para a consegues. próxima fica o cão da ciência. Ai, é verdade, Fica o para a cão, não, próxima, mas ele fica está para a aqui, próxima. ele está aqui connosco. Temos um Puxa cão. puxa aí. Eu vou puxar É um para cão de aqui. assistência. Um cão de assistência. Olha, Foi eu não sei treinado. se vamos conseguir. Eu acho que nós Foi. vamos tirar uma fotografia com ele. É diz. isso, que foi treinado para estar com pessoas idosas em isolamento, em solidão, com demência, e o nosso terapeuta, que é o Pedro, vai percorrer vários caminhos também para ajudar na qualidade de vida destas pessoas. E leva o Gatsby a fazer inspirado no imensas Breakup. dinâmicas. Gatsby foi inspirado-se no livro. É dos cães-guia, é um reformado de cão-guia. Ele não quer aparecer agora para as câmaras, mas nós Aparece vamos depois fazer numa foto. Nós vamos fazer uma foto. Alexandra, Obrigada, Neves, eu. muito grata por nos teres recebido aqui. Rui Pereira, obrigada por estares aqui também a dar o teu apoio no audiovisual e até breve. Até uma próxima. Espero que possamos voltar a falar de um outro projeto que eu tenho a certeza, porque a tua cabeça não para. Tu tens muito... São muitas cabeças que não param, são muitas. Eu sei que são muitas, porque os trabalhos Sim, nunca se é fazem verdade. sozinhos, mas tu em especial tens esta força, esta vontade de elevar a Academia dos Sonhos. Muito obrigada. Obrigada. Até à E próxima. até uma próxima. Até à próxima. Pronto. Obrigada. Obrigada a todos. Até para a semana com mais metro e meio de conversa. Ainda não sei muito bem quem vai ser o meu convidado. Quer dizer, eu sei, mas agora não vou dizer. Vou deixar assim no ar. É surpresa. É surpresa. Um beijinho a todos. Obrigada.